obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. A polêmica judiciária, você decide, onde nós discutimos as questões que possam interessar a cidadania brasileira. Meu nome aqui é Celso Cres, sou procurador da República há décadas aqui. Falamos do Rio Grande do Sul, da República Rio-Grandense. Temos aqui na nossa companhia, principalmente Vinícius, nosso Big Boss, nosso grande produtor, e esses pensadores aqui no Viver da História. Temos aqui, para começar, o pensador de Rodin, os grandes da Grécia, né, aqui Platão, nós temos Aristóteles, nós temos lá Kant, né, na Alemanha, temos aqui Deus Hermes, o deus da hermenêutica, nós temos aqui quem mesmo? Nietzsche e Sócrates, né, e a deusa Temis. Vai para a sua tela agora de plano uma capa de um e-book, né? Um e-book História do Pensamento por Aforismos, liminares em adequar roda de conversa no Viver da História. Nós futuramente disponibilizaremos ele aqui, e que fundamentalmente ele representa a dinâmica da nossa exposição, ou seja, é uma conversa entre os luminares no Viver da História dos séculos, dos milênios, sobre o tema que vão sendo aqui aduzidos. Então, hoje a nossa vinheta, que agora vai para a sua tela, é o Silvio Santos, que nos deixou órfãos da sua comunicação da alegria, e por isso a pertinência do tema de hoje, que é o humor. O humor que está sendo em grande parte criminalizado, né? Reprimidos os humoristas, versus exatamente o fato de que alguns podem, eventualmente, utilizar como um instrumento de agressão, de discriminação, homofobia, racismo e assim por diante. Então, esse é o tema que nós temos hoje. Então, a Silvio Santos, o que nos resta dizer é obrigado, Silvio Santos, obrigado por toda a sua trajetória, pela sua alegria, pelo seu riso, que isso é fundamental para a nossa existência. Vai para a sua tela agora uma vinheta do Cacete do Planeta, e aí, se eu dissesse a vocês, o Cacete do Planeta vai voltar, vocês diriam só se for no presídio, estavam todos presos. Então já transmite lá a programação do presídio, já não precisa a polícia ir lá cumprir o mandado de prisão, né? Pela situação que hoje vive o humor brasileiro, né? Reprimido. Pois é uma situação. Talvez voltaremos a tratar do Cacete do Planeta adiante. Vai para a sua tela um card que nós trabalhamos: racismo na história do Brasil, as causas diversas, na Lei 14.532. Só remetemos para lá porque é uma matéria conexa, que tem uma relação com o que abordamos aqui nesse momento. Também vai para a sua tela outro card, crimes de homofobia e transfobia, também tendo em vista que eles têm uma relação com o que nós abordamos aqui. Na sua tela agora, o Hegel, um dos luminares do correr da história, e que nos diz: as tragédias verdadeiras no mundo não são conflitos entre certo e errado, são conflitos entre dois direitos, né? Então isso é sempre bom ter em mente, como é o caso aqui, para rechaçar o maniqueísmo. Não é que o humor esteja sempre certo, e não é que quem criminalize o humor esteja sempre errado, ou vice-versa, né? Há que ponderar situações, e portanto é o drama que aqui o Hegel coloca, que muitas vezes nós temos aqui um conflito, né, entre dois direitos, né? O direito da liberdade da arte, etc., e o direito, obviamente, da pessoa não ser agredida e discriminada. Vai para a sua tela uma imagem da praia do Recife, cruzes cravadas na areia representando pessoas assassinadas. E aí o Instituto Sou da Paz nos diz que o Brasil tem 40.000 assassinatos por ano, homicídios dolosos. A justiça esclarece apenas um terço, não é que pune, ela, pelo menos, o sistema aponta autores e desfaz. Um terço, 2/3 fica no limpo, é um nada de mortes. Apenas 11% do sistema penitenciário são de pessoas envolvidas em homicídio. Ou seja, o Brasil tem dois recordes de número de assassinatos e de impunidade. Triste, né? Nem falamos aqui dos crimes culposos, cuja pena é risível no Brasil, dos crimes culposos, infelizmente.
Morrer doloso culposamente deve fazer muita diferença, né? Então aí se pergunta, poxa, mas um país que não consegue, o Estado brasileiro, que não consegue fazer o básico, que é proteger a vida do cidadão, aí ele fica se mobilizando para tentar prender, processar um humorista que fez uma piada infeliz? Pois é, né? Se pergunta isso. Vamos agora à arte, a importância da arte. Então o Nietzsche aqui já vem para nós e nos diz, a arte existe para não morrer da verdade. Que coisa, né? Essa verdade é essa dos assassinatos, para a gente conseguir transcender ela, a importância da arte, do humor, todas as formas artísticas têm essa função. Para a sua tela agora, o maior cientista brasileiro da história, quase ganhou o prêmio Nobel de Física, que o Brasil não tem nenhum Nobel, diga-se, é o César Leites. Ele dá nome à plataforma de currículos do CNPq. A ciência é uma irmã caçula, talvez bastarda da arte. Que coisa fantástica, a arte é a frente da ciência. Agora na sua tela o nosso Adorno, que nos diz, a arte é a magia libertada da mentira de ser verdadeira. Magia libertada da mentira de ser verdadeira. Por que se diz isso? Porque o humor é uma representação, é uma mentira. E o crime deve ser uma verdade. Entende? Há uma incompatibilidade de essência. Né? Então o humor não é verdade, é uma representação, uma ficção. Como é que vai ser crime? E a lei disse isso, que ele é para ser criminalizado. Diz lá que aumenta a pena quando o intuito do ato, né, do humorista em termos de descontração, diversão e recreação. Ora, quem tem o dolo, a intenção de diversão, de recreação, não pode ter dolo de discriminação. São naturalmente situações incompatíveis, né? Vem agora para a sua tela Albert Camus, né? O Albert Camus, sem liberdade não há arte. A arte vive somente das restrições que ela impõe a si mesma e morre de todas as outras. Olha que coisa fantástica. Ela só vive das restrições que ela mesma se impõe. Ela vive da liberdade, né? E morre de todas as outras restrições que lhe são boas. Agora, o nosso grande Vinícius, o Big Boss, ele que organiza tudo aqui. Ele que vai colocando na sua tela, produz esse programa, conteúdo e tudo. Coloca ali o Nietzsche novamente, a potência intelectual do homem se mede pela dose do humor que ele é capaz de usar. Sim, o humor, ele é uma métrica de inteligência. Vem agora o Olavo de Carvalho e complementa, nos dando uma estratégia fundamental nos nossos conflitos, que todos nós temos alguns conflitos. Se você quer vencer o inimigo, primeiro troque o ódio por desprezo sarcástico. O ódio é uma forma de culta. Que coisa fantástica. Agora na sua tela, Charles Chaplin, o maior de todos os humoristas, aquele que comunicava o humor no cinema mudo. Comunicar sem falar é algo inexcedível, né? Através do humor vemos o que parece racional, o irracional, no que parece importante, o insignificante, né? Ele também desperta o nosso sentido de sobrevivência e preserva a nossa saúde mental. Pergunte para médicos, psicólogos, enfermeiros, profissionais da saúde, o quanto é fundamental a alegria e o humor na recuperação das pessoas, no tratamento, nas terapias. Ele é absolutamente decisivo. Agora vai para a sua tela uma máxima latina, né? Latim, 1400 anos, primeira língua culta do mundo, né? Matriz das línguas do Ocidente, de todas as línguas do Ocidente. Castigar dando modos. O que significa? Corrige os costumes rindo, corrige os vícios ridicularizando. Isso, viu? A importância do humor, do sarcasmo. Ele é que corrige os vícios. Agora vem Hannah Arendt, o maior inimigo da autoridade é o desprezo, e a maneira mais segura de solapá-lo é o riso. Por que os poderosos não gostam do humorismo? Eles não gostam do humorismo. Porque o sarcasmo, Hannah Arendt nos diz isso aqui. E está cheio de déspotas hoje no Brasil. No Estado, em todos os segmentos do Estado, na sociedade, né? E o sarcasmo é a melhor forma de solapá-lo, diz a Hannah Arendt. Agora vamos tratar um pouquinho da moral. Por quê? Porque vocês ouvem na dogmática penal, diz assim, os tipos penais, especialmente esses, né, de imputação de delitos da palavra, eles têm elementos normativos culturais, porque
A lei não pode definir qual é o conteúdo deles, então eles remetem para a cultura. A cultura é muito genérica, na verdade é a moral que define, nós vamos demonstrar. A moral define o quê? A moral define aquilo que a lei não define, mas que diz que é crime. O que são esses elementos que vocês vão achar na lei? Fato ofensivo à sua reputação. A moral que vai dizer o que é. Injúria, dignidade, decoro, discriminação, intolerância, preconceito, ódio, violência, assédio moral, etc. Orientação sexual, gênero, sexualidade. Todos conceitos morais. Todos eles são conceitos morais. São conceitos morais. E o que diz a lei? A lei vem e criminaliza tudo isso. Ela diz que, além desses itens que eu referi aqui, que qualquer atitude ou tratamento que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida é crime. Está lá no artigo 20C da Lei 7.716. Então, é o conteúdo moral criminalizado. E aí a absoluta impropriedade. Veja a questão da homofobia e transfobia. Está lá no Acordo Supremo. Você sabe que foi o Supremo que criminalizou a homofobia e transfobia no Brasil. Não existe lei. O que eu faço? E colocou ele como se fossem crimes raciais. Então, lá o STF diz que orientação sexual é atração afetiva e ou sexual de cada pessoa. Veja, não precisa ter atração sexual. Não precisa. Por isso que se fala em homoafetivo. Muito bem. Então, e gênero? Gênero é identificação, com masculino, feminino, LGBT, é uma identificação, é um construto social. Ok. A primeira coisa que a gente vê aqui, isso é absolutamente mutável, transitável. Não apenas o transexual ou homossexual. Qualquer pessoa pode ter aqui uma atração afetiva por alguém que se identifique como gênero do mesmo sexo. Ou não? Pode. Sem atração sexual. Ou ter um flerte com outro homem, mulher, LGBT, etc. E assim por diante. Então, e ter num momento, outro momento não ter. Veja, isso é absolutamente mutável. O Supremo cometeu uma absoluta impropriedade. Ele comparou com o crime de racismo. Então, o negro, que é quem efetivamente sofre discriminação no Brasil, é o negro que sofre. Então, o negro é imutável. Quer dizer, o fenótipo dele é imutável. Sério? É imutável. Não acontece com o mundo da sexualidade isso aqui. E veja, o que é mais relevante é que misoginia e heterofobia não são crimes. Discriminação da mulher, discriminação do homem, não é crime. O que é só homofobia e transfobia. Observaram isso? Então, na verdade, há uma maleabilidade de comportamentos subjetivos, diga, absolutamente subjetivos. Como é que você vai saber que a pessoa foi discriminada em razão da sua homofobia e transfobia, se ela pode, a todo instante, estar mudando de comportamento de orientação sexual? E é natural que mude, isso não tem nada de irrelevante. Todas as pessoas, de alguma forma ou de outra, sentiram atração por alguém do próprio sexo. Isso é normal. Então veja como é que se constrói o parâmetro. Então aqui o Nietzsche vai para a sua tela, o medo é o pai da moralidade, certo? Medo é o pai da moralidade. Vem aqui o Baum, que nos deixou aí há pouco tempo. Toda aposta na pureza produz sujeito, toda aposta na ordem cria monstro. Então você vê se não é, o medo é o pai da moralidade. Tu cria o medo, é o que acontece com os humoristas hoje. Tu cria o medo da fala, o medo da exposição, ser preso. E o Baum, o que é a pureza? Pureza é isso. Olha, nós somos todos iguais. Ora, nós não temos preconceito. Vamos criar essa sociedade límpida. Não tem preconceitos. Qualquer espécie de preconceito, qualquer ideia de preconceito nós vamos combater. Isto é pureza, é uma ideia de pureza que cria monstro. O que é monstro? Isso que está na lei que eu li para vocês aqui. Isso aqui é um monstro. Isso aqui é um monstro. Tá? Porque ela parte de uma ideia de pureza, que as pessoas não têm. As pessoas são repositórios de distinções e sim de preconceitos. Tá? Diz o Nietzsche ali, vós nunca tereis senão a moral que corresponde à vossa força. Então aqui agora uma definição que vamos pegar do filósofo Clóvis de Barros, que ele faz uma síntese do Nietzsche, para a gente entender bem.
E veja, vai ser polêmico isso aqui. Nietzsche diz que a moral corresponde à moral dos fracos. Dos fracos. Olha só. Moral é ditada pelos homens fracos, que não conseguem ser senhores de suas próprias ações. Caracteriza-se pelo ódio dos impotentes e pelo ressentimento. O niilismo é desses fracos e impotentes. Quem, na busca do universal saciador, universal saciador, socorre-se da transcendência, ou seja, transfere a responsabilidade da sua impotência à religião, paraíso pós-morte. Né? O mundo das ideias de Platão também entra nesse conceito. E do ideário social-cultural. Está aqui, ó. Aqui, ó. Igualdade, unidade, fraternidade, comunismo, socialismo. Né? Isso aí é o quê? É transcendência. É o ideário. Né? Então esses são os fracos. São os fracos. Então eles, o quê? Eles transferem para outro mundo a responsabilidade de hoje. Né? Ou transferem num ideário que sabe que não existe, que nunca vai ser cumprido. Né? E constrói a moral, e o pior que construir a moral é construir tipos penais, como é o caso. E aqui vem para a sua tela Sêneca que diz: os vícios de outrora são os costumes de hoje, para mostrar como isso é ciclo. Nós vamos ver casos concretos aqui, como é ciclo. Então nós concluímos: a moral é seletiva, para alguns, né? Produzida pelos fracos. Ela é leviana, olha aqui, ó, muda, vícios de outrora são os costumes de hoje, e ela pretexta culpados. Né? Ela pretexta culpados. Como diz o Nietzsche, ela é uma reação dos impotentes. Essa que é a realidade. E, portanto, o direito penal deve ser o oposto de tudo que está aqui. Ele não pode ser leviano, é estável, permanente, universal, coisas importantes e não irrelevantes. Não é para criminalizar incômodos, né? Por pessoas que se sentem ofendidas, né? Se sentir ofendido, que é crime. Tá? E não pode pretextar culpados, né? E muito menos ser seletivo. Né? Ou seja, atingir algumas pessoas e depois não. Vamos agora a alguns casos que nós vamos submeter à demonstração para ver se o que a gente disse aqui procede ou não. Vocês vão ver que todos esses episódios que eu vou colocar aqui, eles demonstram que essa causa da discriminação, da imputação por discriminação, ela é sempre submetida a questões secundárias, basicamente político-ideológicas. Elas são pura arma de combate político-ideológico. Elas, ao contrário do que sustentam, elas não buscam a igualdade, extinção da discriminação, etc. Até porque isso seria uma bandeira da pureza. Impossível. Todos sabem que é possível essa bandeira. Vamos lá. O primeiro caso aqui que nós temos é o Jean Willis. E vocês sabem, ele foi deputado federal e tal, saiu do país, voltou e ocupa cargo no governo Lula, e ele chega em face do governador Eduardo Leite, que é uma figura de centro, um social-democrata na acepção da palavra. Eduardo Leite apoia as escolas militares do governo Bolsonaro. Né? Do governo Bolsonaro. Bom, e aí, Jean Willis sendo de esquerda e homossexual assumido, em face do Eduardo Leite, que é também um homossexual assumido, de público, né? E que foi reeleito governador nesta condição. Talvez seja a maior autoridade na história do Brasil a ostentar a homossexualidade no poder. Diz ele lá, o Jean Willis, a respeito do Eduardo Leite: gays com homofobia internalizada, em geral, desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes. Isto sim é ofensa, é injúria homofóbica. O Ministério Público Estadual processou Jean Willis. Não é humor isso aqui, mas veja, puramente pautado pela política. Vai para a sua tela uma imagem oficial do Ministério do Esporte, um macaco lá pilotando lá um barco, e diz lá: todo mundo aguardando o nosso barco, representando lá que ele estaria conduzindo a delegação brasileira na Olimpíada de Paris. O que aconteceu com esse sujeito? Ele só foi demitido do Ministério. Processo criminal, polícia, nada. Silêncio. Veja.
Imagina se fosse com o governo Bolsonaro. Agora, para sua tela, essa figura icônica do Rio Grande do Sul, que é o guri uruguaiano, grande polícia, que é feito pelo Jair Cobb, personagem. E o Jair Cobb, ele foi convidado pela Globo para integrar o Zorra Total, só que ele teria que fazer um guri uruguaiana gay. E ele disse que não, que isso aí era ofensivo à cultura gaúcha, etc. e tal. Por que ele disse isso lá para a Globo e convenceu que a Globo não ia mais fazer isso? Colocar o gaúcho como gay, né? O Cacete Planeta fez isso, consagrou para todo o país, né, a história do gaúcho viado. E ele realmente disseminou, qualquer gaúcho vai pelo Brasil lá fora, inclusive no exterior, diz, o Centro do Rio Grande do Sul é gaúcho viado, tal, né? Ficou isso. E veja, na época, isso não era considerado ofensivo. E hoje seria considerado ofensivo aos gays, homossexuais. Vocês vejam como mudam a questão da moral, né? Como ela é volúvel, né? Os conceitos morais. Na época, houve uma representação no Ministério Público Federal contra a Globo e contra os integrantes do Cacete Planeta. O Ministério Público Federal aqui vou dizendo que o fato de ser qualificado como homossexual, né, como gay, aspas, viado, não seria ofensivo, né? É ofensivo, né? Então essa primeira questão fundamental. Quando não é um problema de ser deste ou daquele gênero ou orientação sexual. Não é essa a questão. A questão é que se a pessoa tem um gênero, se ela se identifica perante a sua coletividade com determinado gênero e eu afronto ela, né, vamos inverter, vamos colocar os homossexuais. Tu tem uma comunidade LGBT homossexual onde a pessoa, aspas, saiu do armário, está ali se identificando como tal. Eu digo, não, você não é homossexual com nenhuma. Você é heterossexual, você está aqui se aproveitando para tentar transar aí com o pessoal, etc. Eu estou ofendendo ele, estou ofendendo, né? E heterossexual por si só, obviamente que não é ofensivo, né? Então essa é a questão. Assim vale para a religião. Alguém que cultua um determinado credo e eu chego de público afrontando e digo, você não é desse credo coisa nenhuma. Um judeu, eu digo, não é nada. Você não é judeu, você é um árabe, xiita, tá? Etnia, né? Radical, e você não segue a religião judaica. Você é adepto do Alcorão, né? Do islamismo. Então, vê, isso é ofensivo, claro que é, né? Mas não deve a pessoa ser processada, por quê? Porque isso o Estado não deve tratar. Isso é uma questão que o dissenso social tem que resolver. O Estado não pode tratar de tudo, isso tem que ser totalitário. Depois nós vamos voltar aqui nessa questão, apenas para mostrar como essa questão é complicada. Vai para a sua tela ali duas imagens, uma sobreposta à outra, uma da abertura da Olimpíada, e abaixo o quadro saído do Da Vinci, que representa a Santa Ceia, né, de Cristo, a última ceia lá. Então, primeiro que o quadro Da Vinci não é um mero quadro, né, ele é um símbolo religioso, uma arte sacra, que hoje está incorporada à cultura do cristianismo, né? Então, não é um quadro de um Zé Mané qualquer de uma religião que foi fundada ontem, né? Então, pergunto a vocês, vamos inverter a situação. Se um pastor ou um padre fizesse a representação do inferno, do diabo, de Lúcifer, com drag queens no Brasil, o que aconteceria com ele? Seria uma grita geral, pediria até prisão, certamente, né? Pois é, e até diriam assim, não pode fazer porque está representando o que é nefasto, pecaminoso com homossexuais. E aí que está a ofensa. Então tá, então vamos trocar. Se fizer uma representação da última ceia, da Santa Ceia, com heterossexuais, mas desnudos, mostrando a genitália lá, empunhando a genitália, né? O que seria? Seria injúria religiosa, porque
a Santa Ceia, etc., ela não se realizou assim e ela não é representada assim. Então a questão não é a questão da homossexualidade, não está em jogo isso aqui, mas apenas para mostrar como os paradigmas mudam. Veja, aí vamos mais uma pergunta provocativa. Lá na Santa Ceia com Cristo mesmo, na original lá, na verdadeira, havia homossexuais? Será que havia? Não sabemos, né? Podia haver homossexuais. Agora, o que nós temos absoluta certeza é que eles não foram discriminados. Em havendo, não foram. Possivelmente até houvesse. Como é que nós temos certeza? Eles não foram discriminados. Por quê? Porque nenhum deles se trajava de drag queen, né? Nenhum deles, aspas, saiu do armário, escrachou a sua sexualidade. E aí outro paradigma. Se coloca, o sujeito saiu do armário e tal. Não, não é que saiu do armário. A nossa sexualidade, todos nós temos que ter a nossa sexualidade no armário. Se nós escracharmos a nossa sexualidade, todos nós vamos sofrer, aspas, alguma discriminação. Porque essas coisas são para serem guardadas conosco. A intimidade é para ficar. Se eu escracho, posso escrachar, não tem problema. Mas eu vou me submeter. E a forma, nós não discriminamos o que não conhecemos. Né? Eu não quero saber da religião do fulano, não quero saber da sua sexualidade. Por quê? Porque eu também quero me proteger e não quero discriminar. Certo? Porque nós somos um repositório de discriminações. Aqui vai para a sua tela a nossa querida Lispector. Não se pode andar nu, nem de corpo, nem de espírito. Veja que coisa linda, exatamente o que nós estamos dizendo aqui. Agora vai Freud, que é da sexualidade. O Papa diz, em matéria de sexualidade somos todos, no momento, doentes ou sãos, não mais do que hipócritas. Viram? Então ela tem que ficar livrando. Fica ali no armário mesmo. De todos, não somos homossexuais. Tá? Isso é proteção contra o preconceito dos outros. Ninguém, repetindo, discrimina o que não conhece. E civilizar é fazer sair do estado primitivo. É a definição mais correta e simples que existe. Resguardar-se dos nossos instintos agressivos. Tá? É isso, civilizar é reprimir os instintos primitivos e nós temos que reprimir assim. Muitos, e eu faço isso, as pessoas em geral fazem. Eu não quero saber da intimidade das pessoas, assim eu não vou discriminá-las. Então, elas querem, não se escrachem para eu. Vai para a sua tela agora, Maquiavel. Os preconceitos têm raízes mais profundas que os princípios. Claro, todos somos povoados, e por isso a gente tem que se proteger. Né? Essa ideia da pureza lá do Bauman, né? Não existe isso. Né? A ideia da pureza leva a monstros, como o Bauman diz. E agora vem o Di Castilho e nos diz: a cada escolha uma renúncia, a cada renúncia uma incerteza. Veja, eu posso não sair do armário, né? Escrachar a minha sexualidade, tá? Eu vou ter as consequências. É uma escolha. Eu vou me expor à análise e à crítica das pessoas. Significa que elas são preconceituosas? Não significa nada. Significa que eu estou escrachando uma coisa que eu não deveria ter feito. A responsabilidade é minha, não das pessoas. Vem para a sua tela agora, que nós falamos dele antes, Clóvis de Barros Filho. Ele tem uma obra, um livro que diz isso. Né? O meu fora do meu alcance, falando da reputação. Nessa linha mesmo. Na medida que eu escracho, eu não tenho mais nenhuma forma de controle sobre isso. Isso é a responsabilidade da gente. As pessoas hoje se escracham a todo momento, em redes sociais, etc. Pô, acabou, né? A pessoa vai ficar sob análise, por não adianta dizer que foi violada a privacidade, que é vítima de discriminação. Né? Eu sigo aqui nos exemplos para ver o conteúdo político dessa ideológica discriminação. Vai ali para a sua tela uma imagem do Emílio Surita e do Marcelo Cosmo. Né? Emílio Surita, Jovem Pan, etc. Ele comandou o Pânico muitos anos, né? Comanda ainda. E o Marcelo Cosmo, que é um ótimo jornalista da Globo, e ele é um assumido homossexual. Né? E aí o Marcelo Cosmo fez uma imitação dele. Uma imitação está lá na internet, uma coisa infantil, assim, não tem nada de ofensivo. Pô, caiu o mundo em cima do Emílio Surita e a Jovem Pan teve até que se retratar e tal. Aí veja como é que está a Jovem Pan. Todo mundo sabe que a Jovem Pan é uma linha doutrinária de centro-direita. Tá? É o Bolsonaro, para ser bem objetivo. Muito bem. O que aconteceu com a Jovem Pan? A Jovem Pan responde à ação do Ministério Federal para ter cassado a sua concessão. Ela teve retirada, obviamente, a propaganda do governo federal, né, as verbas publicitárias, mas não só isso. Grupos de esquerda patrocinaram
promoveram um linchamento moral em cima das marcas que patrocinaram, do setor privado, obviamente, a Jovem Pan, constrangendo elas a tirar o patrocínio. Veja a jogada de guerrilha, de enxovalhamento dessas marcas perante os consumidores. E eles retiraram. Ou seja, uma empresa que acaba, ó, como um sinal que determinado ministro da República já fez, né, em uma corte superior do Brasil, vai para degola, a empresa quebra. Né? E aí eu pergunto a vocês, a Jovem Pan tem liberdade de expressão? Não. Tem que deixar de ser direito. Certo? Vai para a sua tela uma imagem do crime de ódio, muito boa aqui, do Gen Jurídico, mostra uma pessoa marginalizada no centro, sendo mirada por todos, né? E aí uma questão, vocês veem muito hoje falar em crime de ódio, né? Só que não tem na lei crime de ódio. Sabe? Mas já tem. Sabe qual foi a lei que criminalizou o ódio no Brasil? Decreto-Lei número 304 de 1967. Sabe o que era isso? A Lei de Segurança Nacional. Então todos os que sempre criticaram a Lei de Segurança Nacional são esses que hoje ficam lá com a bandeirinha do crime de ódio. Veja? Questão político-ideológica. Como sempre. Vai para a sua tela agora a Constituição, e a Constituição nos diz lá, de uma forma categórica, no artigo 5º, é livre a expressão de atividade intelectual artística, muito claro. No capítulo da comunicação social, e aí envolve internet, envolve tudo, então diz lá a manifestação de expressão de criação, de expressão, né? Isso é vedado toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Então, assegurando a liberdade, portanto, do humor. Né? E como é que vai criminalizar o humor se a Constituição diz isso explicitamente? Mas não teria possibilidade aqui, com uma dose de ironia, de se reportar a ditadura, mas vai para o momento atual, vai para a sua tela, nosso Stanislau Ponte Preta, política tem essa desvantagem, de vez em quando o sujeito vai preso e não tem liberdade, percebe que é muito comum no Brasil, estão prendendo em nome das liberdades, em nome da liberdade, da democracia, estamos prendendo as pessoas. É o que tem acontecido no Brasil, dos direitos, da igualdade, da não discriminação, vamos prender todo mundo. Né? Agora, vai Freud e para nos começar a tratar a questão da palavra. O humor é fundamentalmente palavra, né? O primeiro, olha o que diz o Freud, o primeiro humano que xingou o seu inimigo, em vez de atirar-lhe uma pedra, foi o fundador da civilização. Que coisa fantástica isso, né? Fundou a civilização. Então a palavra é civilizacional, porque ela substitui a agressão física. Volta aqui a nossa aspecto, a palavra é meu domínio sobre o mundo. E agora vai passar a tela essa figura simpática aqui, vice-jurídico do jornal New York Times, o David McGraw, e ele nos diz que nos Estados Unidos não existem crimes de difamação, calúnia, isso não é punido no âmbito criminal, isso é puramente civil, reparação do dano moral, acabou. Na terra da liberdade. Sim, não é aquilo tudo que eu li lá, difamação, isso não existe. Simplesmente não existe como crime. Né? Não existe como crime. No Brasil de hoje nós temos até golpe de Estado sendo enquadrado pela palavra. O que a pessoa fez? Só falou, xingou, etc. Mas existe algum lugar no mundo que tenha havido golpe de Estado mediante xingamento, palavra, puramente? Então a palavra acaba sendo criminalizada de uma forma geral. Vai para a sua tela ali uma imagem de uma pessoa mendigando, né? Uma pessoa mendigando. Hoje, infelizmente, muito comum no Brasil, com a lembrança, o direito orográfico, escrito pelo legislador, mas concretizado pela autoridade que aplica. Um faz a lei, aquela lei aberta, no caso que nós estamos vendo aqui, cabe tudo ali dentro, mas é uma outra autoridade. Então, quando eu crio uma lei, eu tenho que pensar que a lei vai ter um plus. Qual foi a autoridade que vai aplicar? A hermenêutica. Né? Então, por que vai ali aquela pessoa mendigando? Porque o Enrico Ferro, grande jurista italiano, nos propõe, diz assim, se você vê uma pessoa, né, entregando uma moeda para aquela pessoa ali mendigando, ele pergunta, o que é isso? É um ato de filantropia, né, humanismo, magnitude, né? Da vez. Mas pode ser um ato de ostentação, para a pessoa se exibir, que é completamente diferente. Depende do quê? Do pensamento da pessoa. Ou de corrupção, no sentido de manter a pessoa naquela situação degradante. Há até campanhas contra a doação para as pessoas que mendigam, nesse sentido, né? Evitar que elas fiquem ali, que elas procurem assistência social. Né?
Então veja, é completamente diferente do que acontece com o humor, né? Então o cara faz a interpretação lá do que disse o humorista e muitas vezes faz a interpretação mediante essa lei aqui que pode tudo, né? E criminalizar tudo, ela acaba imputando o crime. E mais, o humor, o humorista, ele tem um ônus que as outras artes não têm. A música, se ele faz a música, repete a mesma música e tal, a vida toda, né? O humor não, o humor, a piada velha é descartada, né? Então ele tem que ter a surpresa, tem que ter o ineditismo, tem que ter uma criação ininterrupta, tem que ter o improviso e obviamente que ele corre mais risco de ter a interpretação da sua fala criminalizada. Repetindo lá, então, o que diz a lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida. Eu disse todos os juízes morais e cabe o mundo aqui dentro. E vai para sua tela Maquiavel, retorna a ele e diz aos amigos os favores, aos inimigos a lei. O que significa isso? Significa para lembrar vocês que se a lei permite criminalizar tudo, a lei permite também descriminalizar tudo. Ou seja, a autoridade pode enquadrar qualquer um ali, pode enquadrar qualquer um, não só a autoridade, o pessoal do cancelamento das redes sociais, essa massa ignara que fica perscrutando ali algum ato, em princípio discriminatório, para usar para fins políticos, ideológicos, né, e acusá-la publicamente, às vezes as autoridades vão atrás delas, né, mas permite que, como ela é muito aberta, eu também posso, se é meu amigo, eu não vou enquadrar esse sujeito. Eu acho facilmente um pretexto, né, para não investigar, para não acusar e também para não condenar. Veja como isto é nefasto sobre todos os pontos de vista. Vai para a sua tela, Vigiar e Punir, do Foucault, que vocês conhecem essa obra, né, a ideia do panóptico, ou seja, aquela prisão que o guarda, ele não fica olhando apenas os muros da prisão, ele consegue contemplar todos os detentos que estão dentro das celas. E qual é a ideia disso aqui? A ideia é que quando você vigia alguém, você já suprime a liberdade dele, mesmo que ele não esteja preso. Então, quando eu sei os seus dados, sei onde você está, sei o que você faz, eu te vigio, eu já privei você da liberdade. E aí, esse tipo de legislação aberta, ele faz isso que eu referi. Ele permite uma vigilância de cada palavra que a pessoa diz, para, né, enquadrá-la. Certamente não é porque ela tenha cometido qualquer ato discriminatório, mas é que aquela pessoa não me apetece por razões políticas e ideológicas, por razões religiosas, por razões pessoais, afetivas, não importa. Veja, então eu promovo essa vigilância. Expressão latina lá, como sempre, maravilhosa, que diz que a vigilância pela justiça oculta, ou seja, é a vigilância de uma justiça que se oculta, na mercê de uma lei gigante, ela consegue vigiar todas as pessoas e suprimir a sua liberdade. Agora vai para a sua tela Hayek, extraordinário, e nos diz que isso é mais do que uma lei, não é uma lei jurídica, é uma lei da natureza, irrevogável, portanto, há sempre uma relação inversa entre autoridade governamental e liberdade individual. Sempre que existe lei, ela vai diminuir a sua liberdade individual e aumentar a da autoridade. Veja, sempre qualquer lei. Então essa é uma razão, porque ela abre uma possibilidade da autoridade imputar quem ela quiser, né? Mas qualquer lei, é sempre assim. Isto é bastante antigo, vem lá de Roma, essa acusação que se de Roma tinha a máxima de que a república é corrupta pela abundância de leis. Da lei do Estado corrupto, múltiplas as leis, diz Tácito, né? Exatamente porque ele reduz a liberdade do cidadão e ele também permite muito poder à autoridade, né? Poder inclusive de interpretação, etc. Então isso corrompe o sistema da república. Vai para a sua tela agora o nosso Pondé, o maior Luiz Felipe Pondé, o maior filósofo brasileiro no momento, e ele diz que quando tudo é judicializado, veja, tem a lei, né, que regula todo, que suprime a liberdade de vida, e aí transforma o quê? Em judicializado. Às vezes a lei nem transforma em judicializado, mas o judiciário começa a aceitar isso. O Estado é totalitário.
que é o Estado totalitário? Normalmente se fala assim, é o Estado, né, soviético, o Estado da China, não sei o quê, que trata de tudo. Não, o Estado totalitário é exatamente isso, que se mete em tudo. E ele explica, sucumbem às instâncias decisórias da sociedade. A política, veja como a política brasileira hoje está toda judicializada, a economia, a moral é um exemplo aqui. Tu transforma conceitos morais em crime. A ciência, a natureza, a cultura, a arte, que estamos tratando aqui do humor, a religião, quantas questões religiosas vão parar na barra dos tribunais. A educação, a escola, está lá a escola, não consegue resolver mais nada, vem Ministério Público, vem Conselho Tutelar, não sei o que, vira um tribunal, né? O Estado quer se meter em tudo. A família, também, dentro de casa. Os costumes da sexualidade, por exemplo, aqui, né? Quer criar discriminação, o que é? Intervenção do Estado, veja. É intervenção do Estado na sexualidade. A linguagem, né? Quer impor, né? Como é que se fala, como é que não se fala, e como é que se impõe? Achando discriminação. Não, essa sua fala é discriminatória. E usa o Estado. A tradição, o pensamento inclui as escolhas individuais. Bem claro isso aqui. E ainda moverá, isso aqui ó, da antiguidade grega, antes de Roma, né? Grego. Olha aqui, ó, moverá um processo até se um asno morder um cão, que é um provérbio. É isso, você não pode, porque aí você transforma o Estado. Tudo isso aqui são instâncias de decisão. Não pode transformar isso, tudo levar ao juiz. Finaliza aqui com o nosso George Orwell, extraordinário George Orwell, certamente dos maiores filósofos do século XX, e ele nos diz lá, olha que diamante em favor da liberdade que ele diz, nós encontraremos no lugar onde não há escuridão. E aí é de dizer, o humor é o riso e o riso é a luz. Que coisa fantástica. Encerramos então dizendo aqui, ó, vamos dizer a nossa confissão. Fiquemos todos aí, né, sob a proteção de Deus. Fiquemos todos, ó, proteção de Olodumare, eles que nos abençoem.